Murilo Cucato tá aí? Olá. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu quero ficar hipnotizada nesse nosso papo a partir de agora. É uma Com referência certeza. nacional, uma honra para a gente. É presidente e fundador do Instituto de Hipnose e de Regressão do Brasil. Aí quando a gente lê aqui hipnose e regressão, a gente pensa, ok, mas não é redundante falar hipnose e regressão? Qual é a diferença? Então, Vanice, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. É muito comum as pessoas confundirem hipnose com regressão. Então, as pessoas chegam no consultório, você vai fazer hipnose ou vai fazer regressão? A hipnose é só um processo, é uma técnica, ou são várias técnicas, para se chegar a um estado ampliado de consciência. A regressão é um fenômeno dentro de vários fenômenos que existem na hipnose. Existe a anestesia, existe hipnose para reprogramação mental e existe a regressão. A regressão se fala como hipermemória, ou seja, você acessar memórias que estão escondidas ou estão guardadas e você não consegue acessar normalmente. Só consegue chegar a um patamar de regressão a vidas passadas aquela pessoa que confia muito na linha do espiritismo, certo? Não, não necessariamente. Existem pessoas que chegam até o consultório com outras crenças, com outras religiões e acessam memórias, a gente fala de possíveis vidas passadas. Mesmo que eu acredite em vidas passadas, a nossa mente cria certas metáforas que podem ser trazidas como vidas passadas. Então, dentro do processo de hipnose, o terapeuta ele não se preocupa se aquela memória é uma memória real ou se é uma fantasia que que a mente está trazendo, mas dentro dessa fantasia existe a resposta para aquilo que o paciente está buscando. Então, a gente trabalha isso como simbologia. Se o paciente acredita, tudo bem. Se o paciente não acredita, tudo bem também. Por que se submeter a um método como esse? Apenas por curiosidade? Que tipo de vantagem a pessoa tem com isso? Qual é a missão, né, desse tipo de técnica na vida de um ser humano? Então, a gente pode dizer que dentro do processo de regressão, nós temos regressão à nossa vida do nascimento, durante o período de gestação e também no período que a gente chama de vidas passadas. Quando você acessa uma memória através da regressão, o grande objetivo é você acessar uma memória que tenha um conteúdo traumático, que tenha ficado algo não significado, ou seja, não compreendido. Então, a gente acessa essas memórias e, se for numa vida passada, tem tudo a ver com aquilo que a pessoa busca, no sentido de compreender aquela situação e liberar aquela energia traumática, digamos assim, e dessa forma alcançar um estado de felicidade que ela está buscando. Algo que poderia ser feito, como a gente está, né, condicionado nesse momento, assim, eu aqui em Cascavel, você muito longe daqui, de uma forma virtual, online? Sim, isso é possível, né? É possível, inclusive na nossa formação, quem está dentro da formação através do EAD, ou seja, do ensino à distância, faz todos os exercícios de processo de regressão nos seus colegas através, como a gente está conversando aqui, através de um processo de Skype ou de Zoom. Então, é possível sim fazer atendimentos através de atendimento online. Quem tem capacidade, quem tem condições para chegar nesse seu patamar? Quem tem perfil para entrar para uma turma como essa? Então, a gente sempre fala que tudo está definido pela missão que a pessoa tem. Se a pessoa tem aquela missão de ajudar pessoas, se ela quer ajudar pessoas, muitas vezes ela está em fase de transição de carreira, ela quer buscar algo que complete ela. Esse já é um primeiro pré-requisito, né? Querer ajudar pessoas. Logicamente que para isso precisa ter uma formação que seja mais completa, que agregue não só as técnicas de indução
hipnótica, da hipnose, como eu comentei aqui, ou seja, só o estado de transe, mas também a possibilidade de você entrar nesses estados de transe e poder fazer com que o paciente consiga explorar e principalmente ressignificar essas memórias. Por isso é importante que essa formação seja uma formação completa, ou seja, uma formação que tenha, que seja usada inclusive para a própria pessoa que está fazendo a formação, passar pelas experiências e conseguir as suas transformações. Aqui, Murilo, a gente sempre é pautado por muita cautela, né? Bastante cuidado. Quando a gente vai dizer, olha, faça uma harmonização facial, leve em consideração a bagagem, o histórico desse profissional. Quais são os riscos da regressão? A pessoa que se submete a isso poderia correr quais perigos? A gente recebe pacientes ou pessoas que falam assim, não vou fazer mais regressão, porque quando eu fiz aquela regressão, eu saí mal da regressão. Então, um dos grandes riscos de fazer a regressão em si, o processo em si, é que está atuando. Quando o profissional não compreende bem o processo e quer fazer só um acesso àquela memória. Isso pode causar o que a gente chama de retraumatizar. Então, em vez de ajudar a pessoa a sair daquela dificuldade, ela piora, porque aquela memória que estava antes escondida, e isso é um dos grandes medos das pessoas, por que eu vou mexer com algo que está quieto? Na verdade, a gente sabe que não está quieto, porque a pessoa sofre sem saber por que está sofrendo. Só que acessar uma memória traumática sem conseguir o resultado de ressignificação, isso sim é um risco, é um grande risco que causa aí a retraumatização. Outros riscos, como pessoas cardíacas, epiléticas. Então, o profissional que vai atender essa pessoa precisa ter esses conhecimentos para evitar riscos, né? E existem estratégias para pessoas cardíacas, para pessoas que têm alguma situação de risco, ou seja, o processo não tem risco, mas a pessoa pode ter algum risco. E aí entra justamente o profissionalismo, a compreensão e o treinamento do terapeuta capacitado para poder atender esse tipo de pessoa. A gente é muito assim, ligado naqueles exemplos palpáveis. Nos ajude a entender, por favor, com transparência, quais casos foram os mais assim absurdos até hoje? Eu digo assim, absurdos no bom sentido, de saltos de transformação provocados através da regressão. Eu gostaria de trazer um caso rapidinho, se você me permite, né? Inclusive envolvendo uma pessoa que não acreditava em vidas passadas e o que ela me pediu, olha, não quero acessar nenhuma vida passada. A gente procura não fazer acesso. A minha forma de trabalho é não buscar coisas em vidas passadas. Se houver coisas em vidas passadas a serem trabalhadas, automaticamente essas situações vão surgir. E no caso dela, ela se viu em um lugar todo de vidro, né? E quando ela olhou para baixo, ela viu um jardim. E eu pedi para que ela fosse naquele jardim, e ali tinha uma ponte, ela atravessou aquela ponte, e automaticamente ela se viu em um vinhedo, e um homem chegando de cavalo, com as supostas roupas do passado, né, de época, e era a paixão dela, o amor dela, e ela saiu daquele processo de regressão um pouco, vamos dizer assim, mexida, porque ela me perguntou assim, puxa, mas não era para eu ir para uma vida passada. E eu, nesses casos, a gente sempre orienta, né, de que pode ser que seja uma memória ancestral, uma memória que esteja no DNA, principalmente porque isso é possível e porque a pessoa não acredita em vidas passadas, mas é uma possibilidade disso estar dentro do nosso DNA como uma memória ancestral. Ela foi para casa e depois de uma semana ela voltou e ela me contou assim, puxa, eu comprei no passado um fundo desses de barril, né, para fazer decoração na casa. E atrás do fundo tinha o nome de uma vinícola. Ela foi pesquisar a vinícola, o nome da vinícola. Era uma vinícola na Itália. A imagem que ela se viu com aquelas vidros, todas aquelas janelas de vidro, é a foto do momento atual, daquele momento em que eu fiz a sessão com ela. E o vinhedo apareceu exatamente nas fotos como ela tinha visto.
E a situação dela, inclusive nome do filho dela era o mesmo nome daquela pessoa, então toda essa questão veio à tona e ela compreendeu muitas situações da vida dela ligado a relacionamentos, a impossibilidade de se relacionar, e tudo isso acabou se destravando na vida dela. Então é um caso bem interessante. É peculiar mesmo, e para vocês talvez até comum, né? Já que tem contato com uma quantidade gigantesca de pessoas interessadas em evoluir, em se lapidar. Qual é a origem da regressão? Qual é o A origem. A origem? Bom, a regressão ela é um processo muito antigo, né? Não existe um registro palpável sobre a regressão em si. Sobre a hipnose, estão nos papiros, né, no Egito. Então, ele é um processo que é antigo, muito antigo. E a gente vem aqui temos vários nomes aí, numa sequência histórica, desde Mesmer, até mesmo antes de Mesmer, vindo aí hoje para Hans Tendan, Roger Uger, que são aí as pessoas mais, vamos dizer assim, na modernidade, no momento atual, as pessoas mais capacitadas para entregar. Roger Uger, infelizmente, já faleceu, Hans Tenda ainda está aí, é um holandês, e eu já fiz várias formações com ele. Então é importante a gente entender que regressão não é só voltar ao passado, como eu fazia inclusive no início, quando eu comecei a atender há mais de 20 anos. Eu achava que fazia regressão quando eu só voltava ao momento do passado sem ter estratégias, né, para trabalhar essas ressignificações. Então, mais ou menos ao longo do tempo, é assim que funciona a regressão. A regressão, estamos até hoje aí, cada dia evoluindo, cada dia com novas estratégias, com novas técnicas. Por isso, o profissional precisa sempre se atualizar em relação à regressão. Algumas pessoas se queixam de terem, com o passar do tempo, se tornado dependentes de um psicólogo, por exemplo. Não conseguem tomar decisão alguma se não tiver a sessão semanal, né, no tete-a-tete lá, e dizer, olha, eu pensei, né, por esse caminho aqui, mas não sei se esse rumo aqui não seria mais interessante, o que eu faço? Qual é a diferença entre uma sessão de regressão e terapia de regressão? É implacável, assim, cheguei ali, fiz uma sessão, pronto, tudo vai fluir? Isso é muito importante porque é uma pergunta comum. Quanto custa uma regressão? Uma regressão é um acesso a uma memória. Quando a gente fala de um processo psicoterapêutico, quer seja através de psicologia analítica, cognitivo-comportamental, a gente fala em autoconhecimento, em busca de autoconhecimento, em busca de entrar na nossa intimidade e realmente se conhecer. E muitas vezes a pessoa chega com uma queixa, acha que resolveu aquela queixa, e acabam, é como aquela metáfora das pétalas de cebola, as pétalas vão se abrindo até que se chega ao cerne das questões. Então, é muito importante, quando você busca um processo terapêutico, entender, seja ele com hipnose, com regressão, ou com outro tipo de terapia, que você precisa se dar tempo para acessar essa memória. A diferença dentro de um processo de psicologia ou psicoterapia convencional e um processo de regressão é que o acesso é diretamente conectado ao nosso inconsciente. Então, a resposta, as buscas são mais rápidas, o processo torna-se mais rápido, mas não é um processo como mágico, com uma varinha que a gente pronto, tira aquela situação da pessoa de uma hora para outra. É necessária a compreensão, às vezes, de uma semana para outra, caem fichas, a pessoa tem conexões internas, insights que servem para a sessão seguinte, para acessar outras situações e, assim, complementar a sessão anterior. Então, é importante entender que é um processo psicoterapêutico ao longo do tempo, e não só uma hipnose ou só uma regressão, porque isso são trabalhos de palco ou de demonstração. A gente vai colocar no rodapé para quem ficou, né, muito vidrado nisso, se identificou, entende que talvez possa colaborar, né, com uma visão mais global do todo mesmo, com outras criaturas também, né, dispostas a crescer, a se tornarem, enfim, um marido, mulher melhor, uma esposa melhor, um filho
Decente, uma pessoa que queira talvez se livrar do vício da droga, alguém que esteja com excesso de peso, que já tenha tentado dietas malucas, acredito que quando a mente da gente entra nos eixos, né, o restante é só uma consequência bem tranquila de se chegar. Eu preciso, antes de me despedir, saber se numa vida passada a pessoa talvez tenha surgido nesse mundo como um animal e não como um ser humano? Já aconteceu? Já aconteceu, tá? De não só um animal, mas uma pedra, uma águia, um ser inanimado, vamos dizer assim também. Isso pode ser reflexo, tá? De uma simbologia, pode ser real, pode ser verdadeiro. Como isso não tem como provar, a gente, quando está no processo terapêutico, a gente busca aproveitar o que está vindo. Então, se vem como uma pedra, por exemplo, como você se sente como uma pedra? Como é? E, logicamente, essa simbologia da pedra vem a trazer informações e até autoconhecimento para aquela pessoa, no sentido de entender o que ela está precisando para sair daquela situação. Às vezes ela está muito parada, às vezes ela está muito fixa em um determinado lugar, e essa simbologia aparece dentro do processo regressivo. Se você vai para crenças, aí você vai ter aí horas de conversa. Então eu procuro sempre focar no processo terapêutico e entrar com a simbologia daquilo que está vindo. Murilo, muito obrigada. Ok, eu que agradeço novamente, né? A gente está aqui, estou fixando mais, estou em Curitiba hoje morando, mas estou fixando mais os meus cursos em Cascavel. Então, semana que vem a gente está com a turma 9, já é mais da metade do caminho da turma 9. Na outra semana a gente inicia então a turma 10 e a gente está aqui à disposição, quer seja para atendimento, quer seja para você aprender a ajudar as pessoas a saírem das suas limitações. Muito obrigado. Uma vocação. Beijo, obrigada. Beijo.